A 23 de junho de 2016 foi realizado um referendo nacional no Reino Unido sobre a sua permanência na União Europeia. A contenda entre os votantes foi renhida e, como tal, o resultado também o foi. 51,9% dos votantes decidiu sair e desde então as coisas nunca mais foram as mesmas. O primeiro-ministro britânico David Cameron afastou-se do cargo e deu lugar a Theresa May, que em março de 2017 invocou o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que permite que um Estado-membro saia voluntariamente. E então, 2 longos anos de negociações iniciaram-se para a saída do Reino Unido. Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Game Book Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E não, caro aventureiro, o vídeo de hoje não é uma lição de história, muito menos de ciência política, mas isto foi apenas a premissa do livro de hoje. Basicamente fugindo dos géneros comuns de aventura aos quais estavam tão habituados, Dave Morris e Jamie Thompson abraçaram o projeto de criar uma lição de política interativa que nos coloca no lugar da Theresa May, ou neste caso, de um primeiro-ministro, e nos faz gerir a saída da União Europeia. E foi com essa premissa que foi criado o livro-jogo Can You Brexit Without Breaking Britain, que é uma aventura política que nos conduz pelos 2 anos de negociação de saída, enquanto tentamos levar este propósito a bom porto. A primeira coisa que nos apercebemos quando pegamos neste livro é o quão complexo ele parece ser. E estamos a falar de uma aventura bastante diversificada e cheia de reviravoltas inesperadas. Nós podemos contar com o impressionante número de 865 referências, que é um montante que já nos diz que este livro tem um replay value ou um valor de rejogabilidade muito, muito forte. Como disse há pouco, em Can You Brexit nós interpretamos um primeiro-ministro britânico. Ou seja, não é dito que nós somos exatamente a Theresa May, por isso a nossa personagem não tem um nome estabelecido, sendo tratado por todas as outras personagens como Prime Minister. Por isso, o nosso género não é estabelecido em nenhuma altura durante a narrativa e também não há menções a marido, ou esposa ou mesmo filhos. E, embora exista uma personalidade distinta que é explorada ao longo da história, isso em nada causa impacto narrativo nem interfere com nenhuma sensação de identidade ou representatividade que nós possamos sentir, porque as escolhas que nós fazemos podem refletir os valores que nós defendemos. E é isso que torna este livro único, porque explora de uma forma imparcial os nossos valores e entrega as respectivas consequências de uma forma que nos fazem sentir, de uma forma até que não nos faz sentir idiotas por as termos tomado, caso tenham sido decisões mal tomadas. Então, mas este livro consiste apenas num monte de escolhas? Ok, para quem já está familiarizado com o estilo de Dave Morris e Jamie Thompson, já sabe que eles não se contentam apenas em entregar-nos experiências narrativas. Portanto, nós temos certas mecânicas de jogo que nos acompanham ao longo destes 2 anos de negociação da saída do Reino Unido. Mas aqui, os autores criaram um equilíbrio saudável entre a narrativa e as mecânicas. Portanto, basicamente compreendendo a complexidade dos assuntos que iriam ser abordados, eles implementaram um sistema de jogo de anotações simples e de fácil entendimento, até para quem não está acostumado a livros-jogos. No fim do livro encontramos o Brexit Memo Pad, que é a ficha de personagem que nos vai acompanhar desde o início. E nele nós iremos anotar quaisquer alterações que o texto nos pedir consoante as nossas ações. Para substituir as pontuações típicas de um guerreiro, nós temos 4 métricas essenciais que nós precisamos ter em conta, sendo elas Authority, que representa a autoridade e o controle que nós temos sobre o nosso partido político; Economy, que mede basicamente a saúde financeira do nosso país; temos depois também Goodwill. A Goodwill é uma métrica que demonstra a nossa relação com os restantes Estados-membros. E por fim, mas não menos importante, temos Popularity, que mostra como a população do país recebe as nossas ações e decisões. Todas estas métricas são medidas em percentagem e a história começa com todas elas a 52%. Durante a narrativa iremos ver estes valores subir e descer e o nosso objetivo é tentar mantê-los o mais equilibradamente possível. Mas falar é fácil. Uma vez que a saída da União Europeia implica consequências significativas para o povo do Reino Unido, é necessário fazer negociações para que os demais assuntos estejam resolvidos antes do passar dos 2 anos. E para isso, temos o espaço Completed Negotiations, que serve para irmos registando
esses mesmos assuntos. Ao longo da narrativa, iremos usar as informações que formos obtendo sobre os mesmos temas abordados no MemoPad para tomarmos as decisões necessárias e completarmos as negociações. É óbvio, claro, que nós não temos tempo para completar todas elas por nós mesmos, pelo que teremos que decidir quais temas nós iremos tratar pessoalmente e quais iremos delegar aos restantes membros do nosso partido. E é aqui que Can You Brexit consegue ser traiçoeiro. Ao contrário da nossa personagem, nós não temos controlo nas ações dos representantes do partido, pelo que podemos estar sujeitos a más decisões tomadas por membros com opiniões divergentes ou mesmo por aqueles que procuram usurpar o nosso lugar de primeiro-ministro. E é aqui que reside a complexidade deste livro. Aqui nós temos que prestar atenção a tudo o que fazemos e ao longo da narrativa nós temos a oportunidade de aprender tudo sobre os mais variados assuntos e de formas muito diversas. Podemos ter que fazer viagens para negociar relações comerciais, conhecer a opinião pública sobre imigração num programa televisivo, podemos até dialogar com outros ministros sobre a possibilidade de uma eleição geral, negociar a taxa de saída, entre muitos, muitos outros assuntos. Em questão de narrativa, nós podemos considerar que ela está dividida em blocos, com diversos pontos de transição quando chega a hora de começar a tratar das diversas negociações. Isto muito basicamente, antes de cada ponto de transição, nós podemos navegar pela narrativa o quanto quisermos, pela ordem que nós quisermos, aprendendo o máximo sobre os assuntos possíveis, de forma a podermos decidir como os abordar no momento certo. Quando chegamos aos pontos de transição, o texto dá-nos a possibilidade de decidirmos que assuntos queremos tratar pessoalmente. E é aqui que a tensão é mais sentida. Porque ao início nós temos tempo para resolver 2 assuntos, mas à medida que o tempo vai passando, a disponibilidade é mais reduzida e passamos a ter de resolver apenas um. E com isto nós deixamos os restantes representantes do nosso partido tratar dos outros assuntos. Isto traz inúmeras possibilidades de manipulação de resultados, levando à subida ou descida destas métricas. Mas será que só temos de ter atenção a percentagens e negociações feitas? Não, não, meu caro aventureiro. Quando eu falei da complexidade das nossas ações, eu quis mesmo dizer que as mesmas influenciam verdadeiramente o futuro da narrativa e mesmo do nosso país e do nosso povo. E como tal, de forma a registrar o nosso progresso, o MemoPad inclui a secção Keywords. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a mecânica das keywords, mas para quem ainda desconhece este conceito, aqui vai uma explicação rápida. As keywords, ou palavras-chave, ou code words, como também são utilizados noutros livros-jogos, são certas palavras que representam ações tomadas em determinados momentos e que podem mais tarde alterar o curso da narrativa. Nós podemos considerá-las como registros das nossas ações. Por exemplo, se decidimos fazer uma negociação com o presidente de um país, recebemos uma keyword. Se mais tarde o texto nos perguntar se a temos, então o que acontece é que a narrativa vai adaptar-se e apresentar as consequências dessa negociação feita. Portanto, é basicamente assim que as keywords funcionam. Neste livro nós temos ao todo 25 keywords, cada uma começando com uma letra do alfabeto, embora falte uma, não é? Porque nós não temos nenhuma palavra começada por X nessa lista de keywords. Can You Brexit possui também uma última mecânica, mas que não está no MemoPad, que são as tick boxes, ou as caixas. As caixas encontram-se no início ou a meio das várias referências e têm uma função muito parecida com as keywords, embora com algumas diferenças significativas. Servem principalmente para assinalar uma ação feita numa determinada referência, para que a mesma fique registada quando lá voltarmos e não corrermos o risco de a repetir. Por exemplo, temos a referência 150, em que nós entramos no primeiro ponto de transição, quando é necessário avançar na história e começar a fazer negociações. E no início desta referência, nós temos 2 caixas, o que significa que precisamos de registar 2 ações antes de continuar. O texto diz-nos que apenas podemos resolver 2 assuntos da lista que está abaixo, nessa mesma referência, e teremos que delegar o resto aos nossos deputados. Quando decidimos que negociação fazer, colocamos um X numa das caixas e continuamos. Assim que 2 negociações forem feitas, as 2 caixas já estarão preenchidas, o que significa que não podemos fazer mais nada e temos de continuar com a narrativa avançando para o ponto seguinte da história. Can You Brexit é um livro muito complexo e mesmo com os momentos humorísticos e diálogos engraçados, o conteúdo é pesado e faz-nos muitas vezes refletir na nossa moralidade e sentir um bocadinho de pressão da pressão que o primeiro-ministro sente ao dirigir um país. Nós não temos ilustrações e muitas das referências são longas caixas de texto que contêm muita informação sobre os mais variados assuntos.
Mas felizmente as alterações que nos são pedidas para fazer no Memo Pad são convenientemente entregues em caixas cinzentas para que nada fique perdido no meio de toneladas e toneladas de palavras que constituem a narrativa. Se eu recomendo este livro, hum, para quem esteja a começar, talvez não. O sistema de jogo é simples e a própria narrativa explica as regras como um tutorial, em vez de colocar no início do livro, como muitos deste género, mas o conteúdo é bastante pesado e contém muita informação sobre as negociações que nós temos que fazer e muitas vezes temos que pensar bem nas consequências das nossas decisões, por isso não se trata de uma aventura de capa e espada, mas sim de uma reflexão sobre moralidade e decisões difíceis em tempos conturbados. Portanto, é uma leitura pesada, muito interessante, mas ao mesmo tempo eu não recomendaria a quem esteja a começar, mas quem esteja mais já num ponto intermédio de conhecimento deste género de literatura. E esta foi a minha crítica de Can You Brexit Without Breaking Britain? No próximo episódio, iremos explorar mais uma pérola de Dave Morris. Desta vez, vamos deixar os dramas políticos de lado e vamos explorar o pós-apocalíptico século XXIV. Uma aventura de ficção científica que nos irá levar a explorar uma nova idade do gelo numa corrida contra o tempo para encontrar o único artefacto que poderá mudar o destino do mundo. Por isso, caro aventureiro, fica atento ao próximo episódio, onde irei falar de Heart of Ice. E este foi mais um episódio em que eu apresentei mais um livro-jogo. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, clique em gosto. Caso não tenhas gostado, podes clicar em não gosto e usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que tu entenderes. Subscreve o canal, clica no sino para receber notificações sempre que algum vídeo novo surge aqui no canal e eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.